Olá! Se você chegou até esse vídeo, quer dizer que você quer fazer uma previsão orçamentária para o condomínio, mas você não sabe muito bem por onde começar, não é mesmo? Mas fica tranquilo que a gente vai te ajudar. A melhor forma de você fazer uma previsão orçamentária sólida e que evita problemas e erros no futuro é considerar todos os fatores importantes relacionados a receitas e despesas do condomínio para que não falte nada no final das contas. E é exatamente esse passo a passo que a gente vai tratar nesse vídeo, para que você tenha todas as ferramentas necessárias para ter uma previsão orçamentária de causar inveja. Bom, para começar, você precisa planilhar essas informações em algum lugar, seja até no papel, mas a minha sugestão é que seja de fato numa planilha online. Para facilitar o seu processo, a gente deixou aqui na descrição um link para você acessar uma planilha modelo editável para que você possa acompanhar e fazer a sua previsão orçamentária de acordo com o seu cenário. A ideia desse vídeo é você junto comigo vai dando pausa, vai preenchendo suas informações e no final você vai ter sua previsão orçamentária pronta de uma forma confiável e sólida, como eu já te falei. Mas claro, se você quiser começar uma planilha do zero, tudo bem. Só lembrando que a nossa planilha é gratuita e está disponível na descrição. Sem mais delongas, vamos lá. Para a gente começar, o primeiro passo para você fazer uma previsão orçamentária é olhar para o passado do condomínio, ou seja, como é que foi os gastos e também os ganhos do condomínio nos últimos 12 meses. Se o seu condomínio já está mais organizado e tem relatórios como livros de prestação de contas ou até comprovantes, relatórios de receitas e despesas, você pode se basear neles como um passo inicial. Caso você não tenha nada, acabou de assumir a gestão, enfim, algum motivo pelo qual você não tem esse dado, você vai ter que organizar essas informações para a gente poder ter uma previsão baseada na realidade do seu condomínio. A gente sabe que cada condomínio tem tipos de gastos diferentes, arrecadações diferentes, e isso só funciona a previsão se ela for personalizada para o seu condomínio. E vale dizer que para a gente organizar essas informações é importante você estar por dentro dos documentos necessários para fazer esse levantamento, como por exemplo status, recibos e até mesmo contratos. Com todas essas informações em mãos, você precisa organizar também por categorias, manutenções, pessoas, gastos fixos, enfim, vai variar aí de acordo com o seu cenário. Pronto, agora que você pegou todas as informações do passado, chegou a hora de fazer de fato a sua previsão orçamentária, que consiste em pegar as informações sobre as médias ou mês a mês sobre o gasto de cada um dos itens que compõem a sua receita e despesa do seu condomínio e trazer uma previsão de movimentação financeira, seja a mais ou a menos para cada categoria. E é isso que a gente vai constar aqui na nossa previsão orçamentária. Nesse momento eu vou usar aqui a nossa planilha para poder te ajudar a fazer esse passo a passo, mas se você estiver fazendo sua planilha aí do zero, não tem problema, é só acompanhar o mesmo racional, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo é você preencher o seu saldo atual do condomínio, porque o saldo inicial é importante para você saber se precisa fazer algum reajuste na sua previsão na hora da arrecadação ou não. O valor que você já tem em caixa é o suficiente para você manter o fluxo de caixa funcionando sem apertar muito o condomínio, caso você tenha algum imprevisto que a gente não previu na previsão orçamentária, tá? Nesse momento, a gente vai só preencher essa informação. Aqui é um exemplo que eu coloquei de R$10 mil que a gente tem em caixa, então um valor bem baixinho. E a gente vai agora para a nossa parte de despesa, porque a parte da taxa condominial e da nossa arrecadação é o que a gente vai querer dividir esses valores para a gente poder ver quanto que a gente precisa arrecadar, para cada mês e dividir esse custo para cada condomínio. Na parte de despesa, nós já temos algumas categorias preenchidas para te ajudar nesse momento de preenchimento. Então aqui a gente tem categorias relacionadas à folha de pagamentos e encargos, consumos fixos, manutenções, administrativos e etc. Agora chegou a hora de você fazer esse planejamento pensando no ano seguinte, tá? Então eu vou pegar aqui um exemplo para a gente preencher junto e a lógica das outras linhas serão mais ou menos a mesma, tá? Então vamos pegar a energia. Vou pegar aqui como um exemplo, como se a gente tivesse aí na média um consumo relacionado à energia de R$1.000. Isso eu estou falando na média do que você olhou no seu passado. Mas você pode ter algumas sazonalidades, relacionadas a alguns meses. Então vamos dizer que você tem um ar-condicionado no espaço comum e aí as pessoas acabam ligando porque está mais calor, então seu custo aumenta em janeiro. No ano passado você viu que em janeiro ele está R$1.200. Se você imagina que o custo desse item não sofrendo nenhum impacto relacionado a
tarifas e impostos vai se manter, você consegue colocar aqui as informações. Olha, só em janeiro que aumenta, depois eu tenho 1.000, depois eu tenho 1.000 novamente, e por aí vai. Bom, para a gente preencher junto um exemplo, eu vou pegar aqui um item de jardinagem. Vamos supor que nesse último ano você teve um gasto de R$ 150 com uma manutenção mensal relacionada a esse jardim. Geralmente esse tipo de serviço pode ser um contrato. E aí você está encerrando seu contrato agora, precisa ver uma previsão do ano que vem. Você já pode ter um orçamento, é o ideal, para você saber quanto que aumenta esse tipo de prestação de serviço. Então, apesar de ter custado R$ 150 no último ano, a gente precisa aumentar esse valor, porque vai ter uma revisão do contrato. Então, aqui, ao invés de 150, a gente ajusta esse valor para R$ 200. Esse pode ser um contrato fixo que você vai preencher ele durante todo o ano. Com uma planilha automática, depois que você preenche todos esses valores, ela já vai colocar aqui automaticamente a visão do total que você vai ter de gasto nessa categoria. Alguns outros custos não são tão lineares quanto, por exemplo, prestação de serviço. Então, se a gente fala de energia, é preciso ter uma variação, por exemplo, em épocas de maior consumo de energia, ou então de tarifações diferentes, como, por exemplo, em épocas de bandeira vermelha. Tudo isso você precisa considerar na sua previsão. Por isso que a gente usa a planilha do passado. Então, se você tem, na média, um custo que você não pretende aumentar, não tem novos investimentos, você pode seguir uma visão parecida com o último ano, só considerando sazonalidade. Mas se você tiver reduções ou acréscimo nesses valores, é onde você precisa prestar atenção na hora de preencher os dados na sua previsão orçamentária. Então, eu dei o exemplo aqui relacionado à jardinagem, como uma prestação de serviço que tem contrato anual. Mas existem outros itens que você precisa estar atento a essas oscilações. Então, vamos imaginar que aqui na parte de manutenções você fez um investimento alto nesse ano com relação a para-raio. E no ano que vem você vai precisar manter esses equipamentos, mas o investimento vai ser menor porque você já fez algumas manutenções ou compra de equipamentos nesse ano. Na hora de você fazer a sua previsão, apesar de você ter dados do passado que eram valores mais altos, e aí vamos supor aqui que eram R$ 500 no passado, você pretende ter um custo fixo menor para esse ano. Você pode reduzir esse custo. Então, ao invés de 500, você acredita que você vai gastar 300. E aqui, gente, eu estou dando exemplos imaginários. O ideal é que você faça orçamentos no mercado com relação a cada prestação de serviço e, claro, também fique antenado a tendências do mercado. Então, uma das coisas que eu acho super importante você prestar atenção é a parte de inadimplentes, porque você pode ter uma previsão de receita positiva, considerando que todos paguem, mas essa, infelizmente, não é a realidade da maior parte dos condomínios. Quando a gente fala sobre dados que podem variar, você precisa acompanhar o mercado, eu tenho uma dica imperdível para você: o censo condominial. Aí o Condô produz esse material e é pensando exatamente nesse tipo de previsão e organização da gestão que a gente faz esse tipo de estudo para que você se organize. Então, o que diz esses dados? Nos últimos anos, nós tivemos um crescimento com relação à inadimplência. Então, se a sua inadimplência no último ano estava perto aí de 3%, 4%, né? Enfim, você precisa talvez prever uma inadimplência um pouco maior no ano seguinte, porque a tendência é de aumento. Mesmo que seu condomínio esteja com a inadimplência mais controlada do que o censo, a tendência mostra um crescimento ou redução, depende do ano que você estiver olhando. É importante sempre estar atento a esse tipo de dado do mercado também. E claro, minha intenção aqui é só te ajudar. Então, o link para acessar o censo também está na descrição e ele também é gratuito para você baixar e estudar da maneira que achar melhor, tá bom? Mas, voltando aqui ao nosso exemplo, no caso aqui do para-raio, eu coloquei como se ele tivesse uma redução, porque nem tudo é aumento também com relação ao condomínio. Depois que você preenche, mais uma vez, todas as informações, como a planilha já contém fórmulas, você já consegue ter uma visão do total e da média de custo que você vai ter com esse item. Por fim, chegou a hora de você então pegar o valor total com relação aos custos do condomínio e fazer uma divisão então pelo número de unidades para você ter uma previsão de quanto precisa ser sua taxa condominial no ano seguinte. Dessa maneira, todos os condôminos proprietários conseguem ver quais são os itens que você considerou nessa previsão. E vale dizer que você pode também ter mais de um cenário mais positivo, um cenário mais cauteloso, e aprovar isso em assembleia para vocês trabalharem no ano seguinte. Dica de ouro aqui, tá? Lembra que a gente lá no começo falou para você preencher informações relacionadas ao saldo inicial? Isso tem um motivo. Por mais que você preveja aumentos, e movimentações financeiras,
a gente não consegue prever tudo. Essa é a realidade. O quanto mais é planejado e pensado a sua previsão orçamentária, mais segura ela fica. Porém, você precisa contar com uma emergência. E aí que entra o fundo de reserva. Cada condomínio costuma colocar uma estimativa diferente para esse valor necessário para o fundo de reserva. O que a gente tem visto comumente aí no mercado, que cada condomínio tenha pelo menos 3 meses de gastos do condomínio no fundo de reservas. Assim, mesmo que um cenário apocalíptico aconteça, o síndico tem de onde tirar e poder trabalhar. Mas, mais uma vez, você pode ajustar de acordo com a realidade do seu condomínio. E claro, se você já tiver um saldo inicial, esse valor pode ser considerado como um começo para o fundo de reserva. Dependendo do valor que você já tem arrecadado ao longo dos anos, você nem precisa colocar esse valor extra na taxa condominial, porque o condomínio já tem isso em caixa. Bom, espero que a sua previsão orçamentária tenha ficado aí 100%. Como você deve saber, ela é um item obrigatório do condomínio e é super importante para que você possa ter saúde financeira e previsão sobre os custos e ganhos do condomínio para o próximo ano. Mas se você chegou até aqui e criou a previsão orçamentária e acha que seu trabalho acabou com a previsão orçamentária, eu preciso te dizer que você está muito enganado. Ter a previsão e engavetar e nunca mais pegar nela não é saudável para o condomínio. Você precisa acompanhar e entender se o condomínio está dentro da previsão ou fora e, quem sabe, até fazer reajustes ao longo do ano. É aqui que a tecnologia pode te ajudar, se você quiser sair da planilha e melhorar ainda mais o controle e a gestão do seu condomínio. Com o sistema da Youcondô, ao longo do ano, conforme você já imputa as despesas e recolhe as receitas, o sistema automaticamente atualiza a previsão orçamentária. Assim, você tem total controle, evita erros e mantém o fluxo de caixa do condomínio sempre saudável. Isso sem falar que para quem tem mais de um condomínio, a facilidade fica multiplicada, né? Bom, só reforçando que o link para essa planilha que eu usei aqui está na descrição. O link para o censo condominial também está na descrição e eu espero que todo esse material tenha te ajudado a ter mais confiança para criar uma previsão orçamentária sólida, com previsões de fato que funcionam. Para a gente fechar, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente te ajuda e eu te vejo no próximo material.